graça de Deus esteja com cada um de vocês, meu irmão, que te conduz e que você vive uma vida debaixo da mão do Todo-Poderoso Deus, Ele te comandando, Ele te orientando, Ele te ungindo você para viver, para buscar os pães de cada dia, trazer para as mesas, para seus filhos, sua esposa, para ter uma vida assim, controlada com Deus. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo também saúde para todos vocês. Desejo o Espírito Santo movendo sobre a vossa vida, te ensinando, te orientando e te guiando você, não deixando você entrar em esquecimento das grandes coisas que Deus tem feito nesse universo, na sua vida, que isso sempre esteja na tua lembrança. É bom lembrar essas coisas, que é ela que dá força para viver o presente. O passado, ele fortalece o presente e o presente prepara nós para o futuro. Então que Deus ricamente te abençoe. Eu estava, meu irmão, falando com a igreja domingo à noite sobre a terra, dizendo que a terra, a terra é cristã. A terra não é ateu. A terra, ela é cristã. Nós estamos vivendo sobre uma terra cristã, uma terra crente, uma terra que produz o que Deus determinou a produzir. Ela era sem forma, sem vazia, e Deus fez um trabalho sobre ela de trazer o jardim do Éden, e ela caiu na mão do diabo. Aí Deus veio, ela estava corrupta, suja, amaldiçoada por causa de Adão. Deus disse: maldito é a terra por vossa causa, falou para Adão, porque tu deste ouvido à mulher, maldita é a terra por vossa causa, e ela vai produzir abrolhos, espinho, e você comerá do suor do seu rosto. Então a terra foi amaldiçoada, mas Deus mandou o dilúvio. O dilúvio, ele veio para batizar a terra. Pedro disse isso na sua carta. A terra, o dilúvio batizou a terra para uma boa consciência para com Deus, uma boa memória para com Deus. Então a terra foi batizada no dilúvio. E quando ela foi batizada, tinha um profeta. Tinha um profeta para batizar ela, Noé. Noé, ele entrou na arca, e a arca estava sobre as águas. E a terra ficou entre Noé e a água ficou. A terra ficou debaixo da água e a água ficou entre a terra e Noé. Era Noé, a água, embaixo a terra. Então quem estava batizando a terra era Noé. Ele estava acima dela, que o pastor fica acima da pessoa que ele imerge na água. Aí entre o pastor e a pessoa fica água. A água fica entre o pecador e o pastor. E aí o pastor levanta a pessoa, ela volta novamente como um símbolo de uma ressurreição. O batismo é símbolo de uma ressurreição, um sepultamento e uma ressurreição. Foi o que aconteceu com a terra. A terra foi batizada por Noé. Ele era o profeta que ficou sobre ela. Por 1 ano e 1 mês por aí, ele batizou a terra. Então a terra foi justificada.
que o batismo é a justificação, porque ela foi ressuscitada. Quando a água sai, ali ela foi ressuscitada. O Mombrana disse que quando Jesus andou aqui na terra, ele nos amou. Quando ele morreu por nós, ele levou nossos pecados. Ele levou nossos pecados. E quando ele morreu por nós, ele levou nosso pecado. E quando ele desceu, quando ele ressuscitou, ele nos justificou. Ele nos justificou. É 4 coisas que o Mombrana fala que ele fez. Andando aqui na terra, ele nos amou. Morrendo, ele levou o nosso pecado. E sendo sepultado, eu não sei o que é que ele faz quando ele é sepultado no momento. Eu sei que quando ele é ressuscitado, ele nos justifica. Eu quero usar mais essa última parte. Ele ressuscitado, ele nos justificou. É o caso da terra. A terra também foi batizada. Ela foi batizada e ela foi justificada. A palavra justificado significa o seu pecado foi levado embora. Seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Quando você é justificado. Isso fala de ressurreição. Você já foi ressuscitado no batismo. Você foi sepultado e ressuscitado. Então a terra, o Mombrana na mensagem o noivo celestial, falando sobre o noivo celestial, o lar celestial de Cristo e sua noiva, o lar celestial de Cristo e sua noiva. Nessa mensagem, ele ajuda muito nós de italiano, trazendo em detalhes sobre o processo de Deus, o plano de Deus para trazer o novo céu, nova terra. Ele disse que o que Deus faz com a terra, ele faz com nós. Que nós também é terra. Nós também é terra. Então é o mesmo processo. Nós estamos no mesmo plano. O mesmo plano que Deus fez com nós para a salvação, ele fez com a terra. Nós também temos que ser batizados para ser justificados. E a terra foi batizada no dia do dilúvio. E quando ela é batizada, ela inclina para trás. Ela sai de órbita. E ela saindo de órbita, ela deu lugar para ter 4 estações sobre ela. O verão, o outono, o inverno e a primavera. Sendo que até o dilúvio só tinha primavera. Mas do dilúvio para cá entrou 3 estações. Essas 3 estações, quando a Terra voltar em órbita, ela vai voltar no seu lugar, está fora de órbita. E ela saindo de órbita, entra 4 estações, 3 a mais. E também o luzeiro que iluminava a Terra já não serviu mais de relógio, porque até ali era conhecido o tempo, olhando para os astros. E uma vez que a Terra inclina para trás, ela saiu da linha do astros. Ela saiu da linha. Não encontra os 3 magos seguindo uma estrela para encontrar Jesus. Os 3 magos, ele precisou do astro, da ajuda do astro, que é a estrela, para encontrar Jesus. Mas antes do dilúvio era assim que funcionava, para não acontecer com os 3 magos. Era antes do dilúvio. Era controlado o povo por horário, por dia, por mês, tudo através do astro, que era um relógio de Deus, que marcava tempo. Mas a Terra inclinando para trás, ela saiu da linha dos astros. Ela vai voltar novamente agora, quando ela se tornar nova terra, novo céu, tudo será restaurado, tudo voltará ao seu lugar de princípio, porque Jesus veio
para trazer para nós o princípio. Ele disse no princípio não era assim. Ele veio para trazer para nós o princípio. Isaías 9:6 fala, ele carrega no seu ombro o principado. Ele carrega no seu ombro o principado. Então o princípio está no ombro de Jesus. Ele não perdeu o princípio. Ele vai trazer para nós vai regressar. Nós regressaremos no princípio. Nós voltaremos no princípio. Porque Salomão disse, Eclesiastes 3, verso 15, não há nada novo. O que foi, volta-se. Você fala isso novo. Salomão disse, já esteve no século passado. Então regressaremos, como disse Salomão. Tudo que foi, volta a ser. Então nós regressaremos novamente, porque Jesus não perdeu esse princípio. Ele carrega no ombro, Isaías 9, verso 6. Então, depois de mais 2000 anos, a terra torna a ser visitada por Deus, e ele derrama seu sangue sobre ela. Do Calvário para cá, a terra se tornou uma terra santa. Do dilúvio até Jesus era a terra justa, justificada, terra justa. Até que Deus fala para Moisés, tira a sandália do teu pé, que a terra que você pisa é santa. Aí ele estava falando, se referindo à sua morte. Estava se referindo à sua morte. Que ele apareceu para Moisés como uma coluna, na coluna de fogo, numa salsa ardente. Aquilo ali aconteceu em Atos 2, quando a língua de fogo desceu, repousou sobre os apóstolos, sobre os 120 que estavam no cenáculo. Volta novamente a língua, o fogo de Deus, não sobre uma salsa ardente, mas agora sobre pessoas, sobre os 120. Lá era uma salsa ardente que estava recebendo aquele fogo. Agora é a igreja de Deus que está recebendo aquele fogo que Moisés viu, que deu para Moisés a permissão para ele buscar Israel. E falou para ele, tira a sandália do teu pé, que a terra que você pisa é santa. Isso acontece depois da morte de Cristo, a terra se tornou santa. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se nós nega Cristo, nós estamos pisando no sangue dele. Por que nós pisamos no sangue dele? Porque ele derramou sangue sobre a terra. Então, aí vem o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, creio que é capítulo 10 de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele vem e fala que quando alguém transgredia a lei de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, que testemunhavam que aquela tal pessoa transgrediu a lei de Moisés, era morta sem testemunha, era morta sem piedade, ela era morta sem misericórdia, de transgredir a lei de Moisés. Aí ele falou, quanto mais agora, aquele que vai transgredir, porque eles estão pisando no sangue do Senhor Jesus Cristo. Estão pisando no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, irmão, depois do Calvário, que Jesus derramou o sangue sobre a terra teve uma convulsão. Porque Jesus, na verdade, não morreu na terra. Ele nem morreu no céu. Ele morreu no céu, ali naquela morte na mente de Deus, que ele escreveu nosso nome no livro da vida. Na mente de Deus, ele morreu no céu. Mas fisicamente, quando ele veio, através de Maria, ele não morre na terra. Ele morre entre o céu e entre a terra. Quem morre na terra é Judas Iscariote. Mas ele não morreu na terra, ele morreu entre o céu e entre a terra. Porque ele foi pendurado naquele madeiro, naquela cruz, e a cruz levantou ele, tirou ele da terra. Então ele ficou entre o céu e entre a terra. E ele morreu, por isso que ele intercede por nós. Por isso que ele intercede por nós, porque na própria morte dele, ele já estava morrendo entre o céu e entre a terra, mostrando que ele ia interceder entre o céu e entre a terra. Porque o Mombrana diz que até o céu
terá novo céu, porque esse céu que tem agora também está contaminado, disse o irmão Branham. O céu também está contaminado. Eu creio que ele disse isso na mensagem Semente da Serpente, 77, 74, mais ou menos, parágrafo, Semente da Serpente. Ele fala que sobre o céu está porque Satanás batalhou lá. Lá teve batalha. E no terceiro céu, onde Deus está, Satanás entra para fazer a cruzação entre os nossos irmãos, como está escrito em Apocalipse. Agora há paz para o céu, paz para a terra, porque Satanás, aquele que cruzava nossos irmãos de dia e de noite, foi jogado no céu. Isso aí mostra pela terceira vez que Satanás é jogado no céu. Ele é expulso do céu, ali em Apocalipse 12, mostra que ele é expulso do céu. Lá atrás, bem lá atrás, quando Deus faz a terra, aqui embaixo tem Adão e Eva, Satanás lá em cima, ele faz aquele alvoroço, querendo subir ao céu, fazer o seu trono, onde Deus tinha o seu trono, no lado norte, quando eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso em coisa de Isaías 12, ele põe no seu coração: subirei ao céu, sobre a nuvem, sobre as estrelas, edificarei o meu trono. Então Deus expulsou ele de lá. E ele trouxe a terceira parte da estrela, a sua cauda, que é mentira. Então ele foi expulso do céu. Depois a igreja expulsa ele do céu. Quando Jesus fala assim: eu vi Satanás descer do céu, para o discípulo, como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, disse Jesus. Aí fizeram uma pergunta para o irmão Brando: o que quer dizer quando Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um relâmpago? O irmão Brando fala: foi o poder da igreja. Quando o discípulo saiu com aquela ordem que os demônios iam ser sujeitos a eles, essa enfermidade, que mandou ele em dois, que eles voltaram regozijando, porque o demônio sujeitava a eles e as enfermidades. Jesus disse: não se alegra por causa disso, mas se alegra por causa do seu nome ter escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Alegra por causa disso. Porque expulsar demônio, muito vai expulsar e não vai ser salvo, porque muito vai dizer naquele dia: fiz maravilha no teu nome, expulsei demônio. E Jesus disse: eu nunca vos conheci. Então isso aí não é a base que vai entrar no céu, porque expulsou o demônio, está salvo. Não é a base, porque o próprio Judas Iscariote também expulsou, e ele é um demônio. Demônio expulsando demônio. E Jesus diz: quando acontece isso, o reino de Satanás divide, e se dividiu ali. O reino de Satanás se dividiu. Judas Iscariote dividiu ele, por isso que ele ficou fraco, ao ponto, aí Jesus eliminou com ele. Jesus tinha que deixar o reino de Satanás fraco para ele poder eliminar com ele. E para ficar fraco tem que dividir. E ele usou Judas Iscariote para expulsar demônio, fazendo assim, ele dividiu o reino, e aí o reino de Satanás ficava fraco. Aí Jesus vinha no Calvário e eliminava tudo isso, e vencia tudo isso. Tudo isso daí é a maneira sábia de Deus trabalhar. A maneira sábia de Deus trabalhar. Então Deus trabalha com essas maneiras. Deus trabalha apoiando Satanás sempre em armadilha, fazendo armadilha e Satanás caindo nela. Aí ele vence Satanás nisso. A estratégia, né? Como é que fala a palavra de estratégia? Que ele usa para eliminar Satanás. Porque ele nasceu na manjedoura, ele nasceu pobre, foi para o Egito, depois voltou. O Satanás não conseguia descobrir Jesus. Ele não conseguia ver Jesus como Deus. Por que ele não podia ver Jesus como Deus? Por causa da simplicidade de Jesus. Então Jesus se interessou em ser conhecido por Satanás. Jesus não se interessou por isso. Ele queria mesmo que Satanás não reconhecesse ele. Até que lá na tentação, Satanás perguntou para ele: é tu mesmo filho de Deus?
transforma essas pedras em pães. Ele não se declarou que era. Eu nem só de pão vivo o homem. O que ele estava fazendo? Ele estava fugindo de se declarar, porque a maior tentação que Jesus sofreu ali, nesses 40 dias, a maior tentação que ele sofreu ali, foi de Satanás querer descobrir quem ele era. Que Satanás queria descobrir quem ele era. Porque ele procurou o tempo todo quem era Jesus. Lá em Jeremias, Moisés, ele mesmo disse para Jesus, na mensagem de sepultamento, a irmã Brana fala, quando Jesus desceu na profundeza do abismo, que ele encontrou com Lúcifer, que pegou a chave da morte do inferno, e falou: aqui está o seu pecado, suas enfermidades, e me dá aí a chave da morte do inferno. Foi uma troca, né? O do que é seu, você dá o que é meu. Aí o irmão Branco falou, que Satanás perguntou para ele: então então tu é o prometido que ia pisar na minha cabeça? Falou assim: sou eu mesmo. Então eu matei Moisés, eu matei os profetas pensando que era você, e não era você. E você é. Então a simplicidade de Jesus não deixou Satanás reconhecer. Até que lá na cruz Satanás pergunta: se é tu mesmo, então desça dessa cruz. Se é tu mesmo. Então Satanás, o mesmo demônio que estava lá no monte da tentação, ele estava lá no pé da cruz, fazendo a mesma pergunta para Jesus: se é tu mesmo, desça aí da cruz. Lá ele falou: se é tu, transforma as pedras em pães. Agora ele falou: se é tu, desça da cruz. E Jesus não deu atenção para ele, porque Jesus queria manifestar quem era ele lá embaixo, na casa dele, lá na profundeza do inferno. Lá Jesus se revelou: eu sou eu mesmo, sou eu o prometido, que vim para pisar na sua cabeça, e já está pisado. O que eu vim para fazer já está feito. Agora não tem mais jeito de ser evitado, já está feito. Então a terra foi batizada. Ela foi batizada com sangue. Ela foi batizada com água, ela foi batizada com o sangue de Cristo. Então ela foi santificada, justificada e santificada. E agora ela está esperando a terceira ação de Deus nela, que é o batismo de fogo. O batismo de fogo, ele vai vir depois do trono branco. Quando Satanás vier contra o acampamento do santo, fogo descerá do céu e queimará todos os demônios, todas as enfermidades, todos os vermes. Aí se torna novo céu, nova terra. Virgem, porque Deus quer uma terra virgem, um céu virgem, onde Satanás nunca entrou, onde Satanás nunca pisou. Porque onde Satanás entra, onde Satanás pisa, fica corrupto, fica sujo. E esse novo céu, nova terra, Satanás nunca pisou nele. Então, essa aqui, Satanás já pisou nela, gerou joio nela, misturou joio com trigo. Então ele tem uma terra totalmente amaldiçoada. O irmão Brando diz que o céu também está, a atmosfera toda está. Por isso que tudo vai ser novo, tudo vai tirar de ser. Nós também estamos contaminados, nós também estamos num corpo híbrido, nós também estamos arruinados, nós também estamos. Só que Deus vai fazer para nós um novo corpo. Como Ele vai trazer uma nova terra, um novo céu, é lógico que Ele vai trazer para nós um novo corpo, porque tudo é novo lá. Porque lá tudo é novo. Então, porque se você põe um vinho novo num odre velho, ele explode. Se você põe um pano novo num vestido velho, a ruptura se torna maior desse Jesus. Não pode pôr nada velho no novo, que estraga, fica pior. Velho no novo piora. Então tem que ser novo com novo. Então tem que fazer novo céu, nova terra, e todo com o corpo novo, que é o nosso corpo glorificado, para entrar nessa terra nova. E ela vai vir depois do batismo de fogo. É o batismo de fogo que faz ela ser uma terra nova. Ela já foi batizada com água, ela já foi batizada com sangue, justificada, santificada. Agora ela vai ser batizada com o fogo. O Pedro também fala isso: terra, terra, tu estás reservada para fogo, e toda obra que há em ti
será queimada. Então, porque Jesus disse, passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não passa. O céu e a terra passam para outro processo. Quando ele diz passa o céu e passa a terra, não diz que acaba o céu, acaba a terra. Ele diz passa. Passar é passar para uma nova criatura. Passar para ser nova. Ela passa para ser uma nova terra. Mas isso, esse batismo no fogo, não é esse fogo que vai ter agora na Terceira Guerra Mundial. Que na Terceira Guerra Mundial também vai ter fogo, mas esse aí é o fogo do homem. Nós estamos falando do fogo de Deus. Que Deus falou assim, eu sou fogo consumidor. Jesus fala, eu sou fogo, o apóstolo Paulo falando de Jesus, fala, Deus é fogo consumidor. Então esse fogo do homem não é fogo consumidor. O fogo do homem é um fogo que ele traz aniquilação. A palavra aniquilação é fazer voltar a química para a sua fonte original. É o que o fogo do homem faz. Você queima um papel, você fala, eu acabei com o papel. Não. O papel queimou porque a química que estava fazendo aquele papel, ela regressa à fonte de que ela saiu. É isso que o fogo do homem faz. Fazer regressar ao princípio. Então vai ter o fogo do homem, que é a Terceira Guerra Mundial. Na Terceira Guerra Mundial vai ter bomba explodindo, vai ter a terra será explodida, lembrando que a terra vai ser revirada com os vulcões, porque os homens vão soltar as bombas atômicas sobre a terra, vai jogar bomba atômica sobre a terra, e a terra ela será explodida, e ela despertará o vulcão. E quem fez a terra lá no dia do... lá no Noé, quem fez a rocha, quem fez os vales, foi todo o processo do vulcão. Esse é o trabalho do vulcão, ele é a cavadeira de Deus. E o vulcão vai trazer agora um novo céu, melhor, o vulcão vai trazer agora, vai revirar a terra e vai trazer um milênio. Dessa terra, esse fogo do homem, no terremoto agora, vai vir o milênio. Ele vai formar o milênio. O vulcão vai formar o milênio. E o milênio será uma terra virgem. O milênio será uma terra virgem. E o milênio vai trazer a terra eterna. Porque um trai o outro. Essa terra aqui está grávida. O membrana dessa terra vai dar luz o milênio. E o milênio vai dar luz à terra eterna. O milênio vai dar luz à terra eterna, porque o milênio é virgem. Porque como Deus precisou de uma mulher virgem para trazer Jesus, que é o eterno, ele precisou de uma moça virgem para trazer o eterno Jesus. E a terra também precisa de uma terra virgem para trazer a terra eterna. Tudo que é eterno tem que sair de virgem. E a terra, por isso que o sangue de Jesus é virgem. O sangue de Jesus é virgem. O Espírito Santo é virgem, por isso que ele trai nós, por causa da sua virgindade. Então, olha bem, que quando aquela vaca trouxe a arca de Noé, dos filisteus, que levaram, precisaram de devolver, a vaca, ela não podia ter carregado carga nenhuma, tinha que ser virgem sobre o trabalho. A jumenta que levou Jesus para Jerusalém não podia ser usado por ninguém, tinha que ser virgem. Jesus falou isso, jumenta que nunca carregou carga. E quando ele usa o túmulo de José da Arimateia, o túmulo também era virgem, o lençol era virgem. Então Jesus só usa as coisas virgens. Então ele nasceu de uma virgem. Então agora ele vai trazer para nós uma terra virgem, que é o milênio. E o milênio, por ser virgem, cadê Maria? O milênio é cadê Maria? O milênio, a Maria é um tipo para um tipo do milênio. Como a Maria trouxe Jesus, o milênio traz a nova terra. Do milênio sai a nova terra, porque a terra tem que dar luz à terra. Porque essa terra aqui vai dar luz ao milênio. Essa terra não pode dar luz à terra eterna. Essa terra aqui não pode. Por que ela não pode? Porque ela não é virgem. O diabo plantou joio nela, plantou seus filhos nela. Então ela não é virgem. Então, uma mulher que não é virgem,
ela pode dar à luz uma filha virgem. Uma mulher que não é virgem, uma prostituta, ela gera uma filha virgem, ela não é virgem. Ela é conhecida por muito homem, mas a filha dela pode ser virgem. Assim também essa terra pode trazer uma terra virgem. E essa terra virgem vai trazer a terra eterna, porque tem que ser virgem para trazer o eterno, que nem Maria. Então a terra, aí ela será batizada com o fogo de Deus, não o fogo do homem. Aí é o fogo de Deus, que é a guerra do Gog e Magog, que vem o trono branco, o julgamento, Satanás é condenado, e as pessoas são condenadas. Uma vez condenado, ele se torna revoltado, porque condenado fica revoltado. Aí ele fica revoltado, porque sabe que não resta mais nada para ele, a não ser jogado no lago de fogo. Aí ele vem fazer guerra contra Deus. Aí fogo de Deus desce e queima a terra, queima tudo, queima Satanás. E aí se vem a nova terra e o novo céu, porque Deus disse isso, que eu faço novo todas as coisas. Faço o novo céu e a nova terra. E a arca de Noé também era santa. A arca de Noé também era cristã. A terra é cristã e a arca de Noé é cristã. Porque a arca de Noé tinha 3 repartições. Tinha o primeiro andar, que ficava os animais que rastejavam. O segundo andar ficava as aves. O terceiro andar era Noé e a sua família. Então a arca de Noé era dividida em 3 partes. E cada parte significa justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Quem disse isso é o irmão Bueno na mensagem O Consolador. O parágrafo é 87. Nessa mensagem O Consolador, parágrafo 87, o irmão Bueno disse que a arca de Noé era justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Então ela era cristã. Por isso que ela não fundou. Por isso que ela não naufragou. Por isso que ela venceu de novo, porque ela era cristã. Por isso que a terra também vai vencer tudo, porque a terra é cristã. Então que Deus te abençoe e enriqueça a sua vida com a presença do Espírito Santo. Vamos para as perguntas da tarde, então. Com o irmão Oliveira Marciano, ele pergunta: o que quer dizer encher da medida dos pecadores? Irmão, encher da medida, quando Deus conversa com Abraão e fala para Abraão assim: a sua descendência vai ficar cativa por 4 gerações, e eu tirarei ele de lá da escravidão, quando a medida do pecado nos amorreu. Quando o pecado nos amorreu, enchi a medida. Quando a medida do pecado nos amorreu estiver cheia, eu tiro Israel. Então esse é o sinal que Deus deu para Abraão. Eu só vou tirar ele da escravidão quando a medida do pecado nos amorreu estiver cheia. Quando a taça dos amorreus estiver cheia do pecado, eu tiro Israel. Isso foi o sinal que Deus deu. Então nem nós, no nosso cálculo. Por que Jesus não veio ainda? Porque a medida do pecado do mundo não encheu ainda. Baseado lá em Abraão. Que eu só tiro Israel da escravidão quando a taça do pecado dos amorreus estiver cheia, eu tiro Israel da escravidão. Se serviu para Israel, se Israel é um tipo nosso, é uma sombra, então é o mesmo processo. Então a medida do pecado do mundo tem que ser cheia para Deus trazer o arrebatamento para nós. Se o seu irmão observar, o irmão vai ver cada dia que passa o pecado aumenta mais. A violência aumenta mais. Cada dia que passa vai enchendo mais de violência, mais de desastre, tanto desastre humano como desastre da natureza. O desastre da natureza, que são enchentes, que são vulcão, que são os tufão, os vendavais, são tudo desastres da natureza. Então o irmão vai vendo que cada dia que passa o pecado aumenta mais vem pecado. Isso mostra que está enchendo a taça do mundo. E quando encher a taça, Deus tira nós para o arrebatamento. Como ele fez com Israel no Egito. Só tirou Israel do Egito
quando a taça de pecado dos amorreus estava cheia. Então, a taça, o pecado também, irmão, ele tem taça. A nossa vida também lá no céu tem uma taça. O irmão Branham disse que Deus tem lá no céu taça para encher de lágrima, para encher de oração. Ele fala assim, aquela mãe já morreu, mas a sua oração encontra lá no céu. E aí Deus vem e converte o filho dela. Ela não vê a conversão do filho dela, mas ela deixa a sua oração lá no céu. E Deus um dia ele pega aquela taça e ele trabalha a favor daquele moço, aquela moça, pela qual a mãe dela derramou lágrima. E essa lágrima está no céu. Então é tudo taça. E Davi no Salmo 23 ele fala, meu cálice transborda. Meu cálice transborda. O cálice de Davi, diz que o cálice dele estava cheio. Cheio do quê? Cheio de santidade, cheio de oração. Que nós também temos a nossa taça. E a nossa taça lá no céu não pode ter vazia. Ela tem que ser cheia de oração, cheia de lágrima, cheia de tristeza por causa do pecado. Porque o irmão Branham fala assim, que só é batizado, só é selado com o Espírito Santo quem geme pelo pecado que vê na rua. Ezequiel capítulo 4, por ali. Só é batizado, só é selado com o Espírito Santo quem geme por causa do pecado que há na rua. Por isso que vem lá Romano 8, o apóstolo Paulo diz, nós gememos em nós mesmos. Então aquele que está gemendo por causa do pecado, esse é que vai ser selado com o Espírito Santo. Agora a pessoa que se alega com pecados, fica feliz com os pecados, irmão, é perigoso. Você tem que gemer por causa do pecado. Mas quando você não está gemendo por causa do pecado, você está alegre, você está contente, você está feliz quando vê pecado, é um mau sinal, irmão. Que Deus usa de graça e misericórdia para nós. Vamos para a próxima pergunta, ainda do irmão Oliveira Marcelo. E ele... não, isso daqui é o pedido de oração do irmão Oliveira Marcelo. Só tem a ver essa pergunta mesmo do irmão Oliveira Marcelo. Vamos para os pedidos. Aqui a irmã Sarana mandou uma pergunta. Os justos são pessoas que não seguem a mensagem? O ímpio pode ser um justo por ajudar o Filho de Deus? Não, irmão, se ele ajuda o Filho de Deus, ele não é ímpio. Para o ímpio, a Bíblia diz lá no Salmo, o provérbio, os ímpios são criados para o dia da ruína. Os ímpios são criados para o dia da ruína. Os ímpios também são predestinados para a ruína. São predestinados para a ruína. Agora o justo é José da Arimateia. O Branham diz que José da Arimateia, ele era justo. Ele não andava com os discípulos, mas ele cria em Jesus. Quando Jesus estava morto, ele pediu o corpo de Jesus para Pilato. Pilato mandou conferir se estava morto mesmo. Uma vez que conferiu que estava morto, Pilato ele cedeu para José da Arimateia o corpo de Jesus. E José da Arimateia ponhou Jesus no túmulo que ele tinha, virgem, lençol e um lenço, 3 coisas. Túmulo, lençol e um lenço que ele deu para Jesus. Era virgem. José da Arimateia, o Branham disse, ele é justo. Ele falou assim que Gamaliel também, que ele foi o professor de Paulo, Gamaliel também é justo. Porque quando a turma estava prendendo o discípulo, batendo no discípulo, Gamaliel falou, deixa esses homens, não bate mais nele não. Porque aconteceu aí atrás, 2 caos, surgiu um tal de Telda, levou muita gente depois dele, dizendo que se alguma coisa morreu, e seu povo se esparramou, acabou em nada. Surgiu um tal de Judas também, dizendo se alguma coisa, reuniu um povo ao seu redor, morreu também, acabou em nada seu povo. Agora reuniu esse outro aí agora, chamado Jesus. Deixa eles, se é de Deus, permanece, se não é de Deus, acaba em nada. Gamaliel deu esse conselho, deixa quieto isso daí. O que é de Deus permanece, o que não é de Deus, acaba em nada. Mas não se envolve com ele não, vocês podem ter se envolvido contra Deus.
José de Arimateia falou isso, você pode ter lutando contra Deus. Então é perigoso, melhor deixar quieto. E Deus resolveu isso aí. Se é dele, permanece, se não é dele, cabe nada. Então José de Arimateia está no grupo do justo. Nicodemo também está no grupo do justo. Nicodemo, aquele sacerdote, o mestre de Israel, que veio ter com Jesus de noite e disse: nós bem sabemos que Deus está contigo, porque o que tu faz, só faz quem tem Deus. Gamaliel, o Nicodemo disse isso para Jesus. O irmão Brana disse que esses três estão no grupo do justo. E o grupo do justo é aquele um que eu tive sede, tu me desse de beber, tive fome, tu me desse de comer, tive preso, tu fosse me visitar. Aí quando nós fizemos isso, Senhor, às vezes que eles nem sabem, fizeram isso inconsciente. Quando vocês fizeram meus pequenininhos, a mim vocês fizessem, o pequenininho à noite. Quando vocês fizessem o meu pequenininho, a mim vocês fizessem. Então aquele ali é o justo, que ele entra no trono branco, é o justo, que ele ajudaram a esposa de Cristo. O irmão Brana que diz que nesse grupo do justo tem muito médico que faz consulta de graça, tem muito médico que faz operação de graça, tem muito. Ele conta a história do médico que ele ia fazer consulta no sítio. Ele não é que a pessoa ia no consultório dele, ele ia nas casas da pessoa, de charretinho, no termo de charrete. Aí ele consultava a mãe, consultava o pai, aí o filho vinha, o esposo, acompanhando ele até a charretinha dele, fala para ele: doutor, quanto é o seu trabalho? Isso não é nada. Se você tiver aí um frango, você me dá para me fazer um frango. Aí a pessoa ia lá, pegava um frango, dava para ele, é o que ele queria. Ele ainda falava: se você tiver um frango aí, eu levo. Eu vou falar assim: esse tal está no céu, porque ele se tornou doutor para ajudar a humanidade. Tem muitas pessoas que se formam médico para ganhar dinheiro, porque a família quer um médico na família, para a família ter fama, para a família ter nome, que tem um médico na família, e quer que o filho seja médico, porque ganha dinheiro, ganha fama. Esse aí se torna carniceiro. Agora, aquele que é médico mesmo, por direção de Deus, por dom de Deus, então esse se precisa fazer consulta de graça, ele faz, operação de graça, ele faz, porque ele não é médico por dinheiro, ele é médico por ajudar a humanidade. Ele foi criado para ajudar a humanidade, Deus se dá para ele. Mas aquele que se faz médico, que se fabrica médico, não cai na mão dele não, que ele vai dar aspirina para você, ele vai tirar o seu rim, a doar para outro, e você nem sabe que aquela operação foi. Acontece muito disso, de médico tirar o rim da pessoa e fechar o lugar. Mais tarde a pessoa vai consultar outro médico, o médico fala: você só tem um rim só. Mas como que eu tenho um rim só? Você já pegou a operação? Fiz. Então o médico tirou seu rim. E a pessoa nem sabe. São carniceiros, faz comércio das pessoas. Então, irmã, o justo são essas pessoas. Ele crê em Deus, ele ama o povo de Deus. E o que ele puder fazer para o povo de Deus, ele faz. Mas só que ele não segue a igreja. Mas ele vai ter, aquele que der um copo d'água, meus pequenininhos, receber seu galardão na ressurreição do justo. Essas pessoas do copo d'água aí, essas aí são os justos. E eu mesmo que tem pessoa que vem aqui em casa dela, que ela nunca foi na igreja. E vem aqui em casa, traz o dízimo. Vamos trazer o dízimo para o senhor. E ela não vai na igreja, você não vê ela na igreja. Quem são essas? São justos, porque ela ajuda a obra, ela dá copo d'água. Ela dá copo d'água. Então, quando eu encontramos o Dário, o meu rei Dário, lá foi lá na cova de Daniel, orou a noite inteira, jejuou por Daniel. É um justo. Então, são pessoas que defendem o povo de Deus. Não andam com o povo de Deus, mas ajudam o povo de Deus. São pessoas justas. Vamos para o pedido de oração da tarde, então, para fechar a ligação. Joel William pede oração a seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração a seu favor e sua família. Benedita Nito pede oração a sua família e a seu favor. William Pinheiro pede oração a sua família e seu lar.
O irmão Isael da Costa pede oração a seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E o irmão Antônio Carlos, que pede oração a seu favor. Senhor Deus, que a tua graça, infinita graça, que ela atinge cada ouvinte e traga a libertação, Pai. Traga a libertação e coloca cada filho e filha do Senhor na fila do arrebatamento. Não deixe ninguém sair da fila do arrebatamento. Coloca cada um na fila do arrebatamento, ainda cansado, ainda tropeçando, ainda dolorido, cicatriz da vida, mas na fila do arrebatamento, nunca saindo da fila. Dá saúde, dá força, dá ânimo. Batiza com o Espírito Santo cada um, sela com o Espírito Santo cada um. E não deixa nós se alegrar com o pecado, mas deixa nós se entristecer com o pecado, deixa nós gemer por causa do pecado, que a recompensa é receber o selo do Espírito Santo, como está aí no livro de Ezequiel. Aquele que está gemendo, sela esse com o Espírito Santo. Então, Pai, que cada um seja selado com o Espírito Santo. Mas antes de ser selado, o Senhor tem que observar se está gemendo por causa do pecado. Se está se alegrando, não tem como o Senhor selar. Então ajuda cada ouvinte a gemer por causa do pecado, Pai. Sentir triste, sentir amargurado por causa do pecado, ao ponto de orar, ao ponto de clamar ao Senhor por misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, amém.